Fala pessoal, lembra lá da tua aula de ótica, quando o professor perguntava quanto valia a distância focal, quanto valia a distância do objeto até o espelho, do espelho até a imagem? Tá lembrado disso? Que você tinha que usar a equação de Gauss? Pois é, eu vou te dar uma maneira um pouco mais simples de resolver esse tipo de questão. Quer aprender? Vem comigo. Mas antes, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar a ideia de espelhos. Lembra que espelhos esféricos você tem de dois tipos, espelho côncavo e espelho convexo. O espelho côncavo é um espelho de ampliação e o espelho convexo de redução. Tá lembrado disso? Dá uma olhadinha nesse espelho. Que espelho é esse aí? Se você respondeu côncavo, você acertou. Existem três pontos principais no espelho. Aquele que fica em cima do espelho, chamado vértice. O que fica no centro de curvatura do espelho, que é o chamado centro. E aquele ponto que fica entre o centro e o vértice, bem no meio, chamado de distância focal, o foco. Lembrando que a distância focal é a metade do raio de curvatura do espelho. Só para lembrar. Não vai me importar agora. Eu quero só te relembrar como é que se faz a equação de Gauss, para depois te mostrar uma maneira mais simples de resolver as questões. Tudo bem? Então, legal. Imagina esse espelho esférico, bacana, o côncavo, já está ali legal. Imagina que eu coloque um objeto em um determinado ponto, nesse caso, entre o centro e o foco de curvatura, tá bom? Vamos colocar as distâncias que eu tenho aí. O que eu sei é que a distância focal vale 10 centímetros. E a distância do objeto até o espelho, vou dizer que vale 12. Repara um detalhe. A distância do objeto até o espelho é representado pela letra P. É o P. Tudo bem? Legal. Eu quero saber aonde a imagem vai ser formada. Bom, primeiro vamos lembrar, construir essa imagem, vamos lembrar daquelas propriedades do raio de luz. Tu lembra disso? Todo raio de luz que chega passando, incidindo, no espelho paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando em cima do foco. Pelo princípio da reversibilidade, eu posso dizer que se o raio de luz chega passando pelo foco, então ele é refletido paralelo ao eixo principal. Princípio da reversibilidade. Naquele ponto ali que você está vendo, que está vendo um cruzamento do raio de luz, dos raios de luz que foram refletidos pelo espelho, naquele pontinho é formada a imagem. A imagem, então, ela tem algumas características. Ela é real. Por que real? Porque está na frente do espelho. Ela é invertida, tá bom? Então ela está ao contrário do objeto. O objeto de cabeça para cima, ela fica de cabeça para baixo, por assim dizer, tá bom? Então ela é real, invertida e, olha lá, maior que o objeto. Te dou uma dica. Toda imagem real é sempre invertida. Toda imagem virtual é sempre direita. Até aqui tranquilo? Eu quero saber quanto vale a distância da imagem até o espelho. A gente chama de pelinha. Bom, a maioria de vocês iria resolver como? Usando a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. 1 sobre a distância focal igual a 1 sobre P, distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre pelinha, distância da imagem até o espelho. O bacana é que a distância focal eu já conheço, vale 10. O P eu já conheço, vale 12. É só substituir. Concorda comigo? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 10 igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre pelinha. Tá bacana? Show. Eu posso pegar esse 1 sobre 12, que está positivo, concorda? E passo para o outro lado, ele vai o quê? Negativo. Legal, professor? Bacana, isso é fácil. É assim. Então, como é que vai ficar? 1 sobre pelinha, é o que eu quero, pelinha, igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 12. Certo? Resolva aquela continha, muito simples, você sabe muito bem como é que se faz. Você pode fazer aquele método butterfly, lembra? Você multiplica cruzado, depois multiplica os denominadores. É uma opção. Você vai fazer a conta e você vai encontrar 1 sobre pelinha igual a 1 sobre 60. E agora, professor? Agora é só inverter os dois lados. Não tem problema. Eu elevo os dois lados a menos 1, por exemplo. Então, se eu fizer isso, eu vou concluir que a distância da imagem até o espelho é de 60 centímetros. Fácil, né? Muito fácil. Ah, professor, não é tão fácil não. Deu um trabalho, vou fazer um trabalho. Então, eu vou te ensinar uma outra maneira. É o chamado método de Pierre-Lucy.
É bem tranquilo, é bem fácil. Eu vou fazer aquele mesmo exemplo, tá bom? Só que de uma outra maneira. Esse é um método gráfico. Ah, professor, gráfico não. Ih, cara, gráfico é fácil. Eu vou te mostrar. Se é um método gráfico, você vai ter que ter ordenada e abscissa. Ordenada vertical, abscissa horizontal. Na ordenada, eu vou colocar o P e na abscissa, o P'. Em centímetro, não tem problema. Em metro, em milímetro, não importa a unidade. Contanto que os dois estejam na mesma unidade. A primeira coisa que você faz é colocar o P. A questão não deu o P pra gente? Ali é a 12, você lembra? Coloca logo o P. E depois, professor? Depois você vai colocar o foco. Eita, como assim foco? 2 focos, só tem um. Não, é porque o foco não é o mesmo, tanto para o P quanto para o P'. Porque o foco faz parte do espelho, né? Então não importa se no referencial P ou referencial P', o foco é o mesmo. Então eu vou colocar o foco para o P e o foco para o P'. Quanto era mesmo? Ah, lembrei, 10. Então eu coloco 10 na parte do P e 10 na parte do P'. Foco, 2 focos. Tem que ser igual, professor? Claro, doido, não é o mesmo espelho. Então, foco, 10, 10. Tranquilo? Show de bola, professor, isso é muito fácil. E agora? Agora eu ligo os pontos. Eu vou ligar o P cortando e passando pelo foco. Por aquele ponto, foco, lembra disso? Então vai ficar assim, ó, cortei. Aonde essa linha verde, aquela linha verde, cruzar o P', lá vai ser o valor do P'. E aí, professor, e agora como é que eu vou fazer isso? Meu amigo, você já percebeu que formaram-se 2 triângulos aí? Eu vou destacar para você. Olha esse triângulozinho amarelo, primeiramente. Perceba que nesse triângulo amarelo, você tem o quê? Você tem a base, que vale quanto? 10. E a altura, que vale quanto? 2. Ah, é verdade, professor. Base 10, altura 2, é verdade. Agora, olha para o triângulo maior. Eu vou colocar um triângulo alaranjado. Esse triângulo alaranjado, você tem a base, que vale quanto? P'. É a base vale P', professor. Estou vendo que é o comprimento todo. Isso. E a altura? A altura vale 12. Então tá, vamos guardar essas informações? 2 triângulos retângulos, é só fazer uma semelhança de triângulos. Coisinha simples. Base do maior está para a base do menor, assim como a altura do maior está para a altura do menor. É assim, ó, Bzão sobre Bzinho igual a Hzão sobre Hzinho. Vamos colocar? Então vai ficar assim, acompanhe. P' sobre 10 igual a 12 sobre 2. Eu posso simplificar 12 com 2? Pode, né, professor? Vai dar 6. Show. 10 está dividindo, passa multiplicando. Quanto é 10 vezes 6, professor? 60. Caraca, muito mais simples. Estou te dizendo. Vem comigo que muito mais dicas simples você vai ter. Quer aprender mais? Curso de Física Online. Entre em contato comigo e com o maior prazer eu vou te atender. E vou fazer você aprender e vou fazer você passar no vestibular. Beijo! Até a próxima dica.